Então vamos lá. O primeiro capítulo é o capítulo 1, que trata do assunto trabalho. Item 1 diz assim: céus e terra atuais e céus e terra futuros. No princípio, Deus criou os céus e terra atuais. Gênesis 1:1. E após o juízo final, esses primeiros céus e terra não existirão mais, pois haverá novos céus e nova terra. Apocalipse 21:1 e 2. Portanto, nota-se 4 mundos. Hoje existem 2 mundos, céus e terra atuais, e haverão mais 2 céus e terra futuros. Bem, já é do conhecimento de todos, né? Isso aqui, eu acho que não existe muita discordância por parte dos teólogos, né? Eu acredito que muitos de vocês vão acreditar nisso. Deus criou os céus e a terra. Então são 2 mundos. Só que na Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 1 e 2, que eu vou ler agora, ele diz que haverão novos céus e nova terra. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. O que ele quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esses céus e terra atuais aqui, eles não vão existir mais, serão substituídos por novos céus e nova terra. Ok? Então nós vemos aqui 4 mundos que se relacionam entre si. Na verdade, hoje se relacionam apenas os atuais, mas o que vai acontecer no novo céu e nova terra vai depender do que está nos céus e terra de hoje. Então, esses 4 elementos, nós vamos trabalhar em cima deles. É aqui que circunda toda a interpretação bíblica, né? Item 2, tipo de coisas terrenas atuais. Quando Deus criou a terra, ele fez ela boa. No entanto, há algumas partes da terra que são melhores que outras. São partes mais importantes do que outras. Dentre todas as partes que há no corpo humano, a mais importante é o corpo humano. E dentre todas as partes que há no corpo humano, a mais importante é a mente. Resumindo, aqui está um pouco apagado, mas eu acredito que dá para vocês verem. Mente é maior que corpo e o corpo maior que a terra. Como assim? Então vamos por partes. Aqui, primeiro parágrafo. Deus criou os céus e a terra, né? E ele fez boa. Mas o que aconteceu? Adão e Eva foram lá e pecaram, né? Só que mesmo antes do pecado de Adão e Eva, existiam partes mais importantes e partes menos importantes. E a principal parte que fica claro na criação, na descrição do relato da criação, é que foi o ser humano, né? Quando Deus criou o ser humano, ele disse: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E ele disse também: dominai sobre toda a criação, né? Então, o corpo humano ele é mais importante em todo o planeta Terra, entre todos os animais e tudo mais. Só que existe uma parte no corpo humano que é ainda mais importante, que é a mente, né? A nossa mente, então, ela é mais importante. Parece uma coisa meio óbvia, esse item 2 aqui, muitas coisas que nós estamos falando, mas não são. Se a gente for parar para pensar, a gente vai ver que a gente precisa entender que a mente não é uma coisa celestial. Muita gente confunde-se que a mente é uma coisa celestial. Tudo que é relacionado à mente, ao psiquismo, isso é espiritual. Não, não é espiritual. O mundo celestial ele se relaciona com o mundo terreno e o intercâmbio, vamos dizer, a ponte do celestial com o terreno, geralmente é a mente. Não é sempre também, mas geralmente é a mente.
mas ele se relaciona com toda a Terra, constantemente, o celestial com o terreno, o espiritual com o carnal. Vamos continuar lendo aqui para poder entender melhor isso aqui. Essa mente é uma parte do corpo, ou seja, da carne, né? E também chamado na Bíblia de espírito. Por que na Bíblia é chamado de espírito? Porque antigamente, na época que a Bíblia foi escrita, não se conhecia o microscópio. Por não conhecer o microscópio, tanto a medicina como todo o conhecimento do corpo humano era muito limitado. Então, assim, os homens, a humanidade, ela chamava o psiquismo de espírito. Não é, olha, vamos continuar aqui, ó, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, o precioso Espírito Santo, é um outro elemento que pertence a Deus, que é Deus, que nós vamos falar futuramente, em breve. Mas não é o espírito da carne, né? Vamos continuar lendo. Tudo o que há na Terra ou é matéria terrena ou é energia terrena ou vácuo terreno. No entanto, cada uma dessas coisas são partes da Terra e não dos céus. Eu vou querer ler 2 versículos aqui. Um está em Números, capítulo 16, versículo 22, que diz assim: Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem? Daí continua o texto. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, os espíritos de toda a carne. Se nós lemos na Bíblia, né, em outros textos bíblicos, quem tem um pouquinho mais de experiência, né, na palavra, quem tem um pouquinho mais de experiência vai ver que os espíritos, o espiritual, ele é invisível e a carne é o material. Então, como é que ele diz que o espírito da carne? O espírito da carne é o sistema nervoso do corpo humano. Nada mais é do que isso. É a mente do corpo humano. Então, é importante a gente diferenciar isso porque a mente, ela é algo carnal. Existe uma mente espiritual do corpo espiritual também, que nós falaremos futuramente. Tá? Então, vamos começar o nosso curso com esse pensamento, separando o que é terreno, separando o que é espiritual. Lá também em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, assim, ó, Deus ele forma o espírito do homem dentro dele. Então, ele forma o espírito, né? Ele forma a nossa mente, nosso intelecto dentro de nós. Só Deus é capaz de fazer coisa tão profunda. Mas perceba que esse espírito não está falando do Espírito Santo. Ele está falando do espírito da carne, ok? Vamos lembrar algumas coisas aqui que são óbvias para boa parte das pessoas, mas nós precisamos entender. Vamos lembrar aqui de coisas que têm grau de importância maior e outros menores. Ó, lembremos que há também elementos abióticos, solo, ar, água, e elementos bióticos, seres vivos. Ora, a parte da Terra que é ativa são os seres vivos. Tudo que se move na Terra são os seres vivos, né? Dentre os seres vivos, o único que possui pensamento são os animais. Os vegetais, eles não possuem sistema nervoso, né? Então, esse espírito aqui espírito da carne, ele não pertence a, por exemplo, plantas, né? É óbvio, mas vamos lembrar de todas essas coisas, né? Dentre os seres vivos, o que possui pensamento são os animais. Dentre os animais, o que possui pensamento mais racional é a carne, o corpo do homem. Então, assim, o que possui pensamento racional. O que é pensar racional? É pensar de forma correta, né? Pelo menos teoricamente é para ser, né? Mas nós, seres humanos, somos muito fracos, como nós já sabemos, e a gente não consegue ter um pensamento 100% racional, mas pelo menos nós somos
bem mais racionais que os outros animais, né? Quando falamos na Terra, quando falamos da Terra, não falamos apenas do planeta Terra, mas tudo que os olhos carnais podem ver e que a mente humana conhece, incluindo as demais coisas do universo que estão de fora do planeta Terra. Então, assim, quando a gente fala, esse item 2 é exatamente o tipos de coisas terrenas atuais. Esse item 2 ele nos ensina o seguinte, que para a gente saber o que é terreno. E também ensina para a gente o nome de cada um desses elementos. E vai falar também o seguinte, esse parágrafo aqui, ele quer dizer o seguinte, que muita gente pensa assim, a Terra é o planeta Terra. Mas e os demais planetas? Planeta Marte, planeta Júpiter, a Lua, o Sol? Tudo isso não é celestial. Se nossos olhos carnais podem ver e a nossa mente humana conhece ali visivelmente, isso é material e todos nós sabemos que não é celestial. Tá? O celestial, que existe um outro texto bíblico que Jesus disse assim, que o reino de Deus está entre nós, o reino dos céus está entre nós. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o céu está entre nós, está invisível entre nós, transpassando entre a gente, constantemente, sem a gente saber, porque é invisível. Mas ele existe, ele está ali. Então não é algo distante que está lá para cima. Não é só isso. Ele pode estar distante lá para cima também, mas ele pode estar aqui do nosso lado também. Então, os demais elementos do universo, eles não são partes dos céus, e são partes, sim, daquilo que no nosso curso nós vamos chamar de Terra. Então, aqui, ó, no capítulo 1, aqui nós falamos que existem 4 mundos. Alguns podem chamar de 4 universos também, não estará errado. O universo que nós conhecemos hoje, no nosso curso aqui nós vamos chamar de Terra, porque essa é a linguagem que a Bíblia ensina. Então, eu vou continuar em função dessa mesma linguagem. Veja outras nomenclaturas de coisas que nós precisamos saber, principalmente quem não é experiente na vida cristã, talvez vão parecer coisas estranhas. É importante a gente saber o que é carne. Carne, na Bíblia, significa o nosso corpo humano, nosso corpo de carne e osso, né? E também composto pela mente, né? A nossa mente, o sistema nervoso, é um tecido carnal, né? Tecido nervoso, conhecido dentro da biologia, né? Então vamos aqui enumerar algumas coisas terrenas, ó. Então coisas terrenas aqui, ó. Corpo terreno ou carne ou corpo carnal. Então é a mesma coisa, como eu disse para vocês. Corpo terreno, quando a gente lê na Bíblia corpo terreno ou carne ou corpo carnal, é a mesma coisa. Corpo carnal, então, né? Energia da carne. Então, às vezes a gente tem ali uma energia, né, das células, energia dos neurônios carnais, energia das células nervosas da carne. Mente da carne, como eu disse para vocês, não é um elemento dos céus, é um elemento pertencente à terra, exatamente no corpo humano nosso. Mulher carnal, união homem-mulher carnal, né? Se quando um homem e uma mulher se unem, é um relacionamento terreno e não relacionamento celestial. Eles precisam sim de um relacionamento celestial também, mas nós precisamos das duas coisas. Mas não é a união celestial, é apenas uma união carnal, né? Beleza da carne, saúde da carne, olhos da carne. Aqui também eu coloquei a expressão diabo terreno. Diabo terreno pode existir também, né? Toda pessoa que não está em Cristo pode se tornar um verdadeiro diabo terreno, porque ele é guiado por um corpo espiritual que orienta o corpo carnal daquela pessoa a fazer exatamente a vontade do diabo. Então, a vontade do mal, né? Deus carne ou Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ele é espiritual, mas um dia ele veio a este mundo em carne e sem cometer nenhum erro sequer.